Porque na hora do confronto, olha só, na hora do confronto, na hora que os soldados chegaram com porretes, pau, tocha para prender Jesus, Pedro vai sacar a espada e vai para cima do soldado. Aí Jesus o repreende. Jesus está sereno no jardim, porque orou. Na hora do confronto, ele manteve o equilíbrio. Quem não orou perdeu o controle no jardim. Quer resolver o problema na base da força. E ali o confronto é espiritual. Era como se Jesus tivesse, quando Jesus disse para ele, ó, guarda a espada na bainha, é como se Jesus estivesse dizendo para ele, olha, na hora que você tem que agir, você não agiu. Na hora que você tem que manter o equilíbrio, você quer agir. Aí ele está falando, ó, guarda a espada. Guarda a espada. Desequilibrado. Você quer usar a espada na hora do confronto espiritual? Não é essa arma aí, não. Não, é jejum e oração e... Vamos voltar lá? Vamos voltar lá? Faça diferente. Quem faz diferente faz por amor. Eu não quero ser mais um da multidão. Eu não quero fazer o que todo mundo já faz. Eu quero fazer diferente. Esse é o propósito. Ok? Voltando à apostila. Vós servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Abre aspas. Todos os servos que estão debaixo de jugo estimem os seus senhores por dignos de honra, de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam. 1 Timóteo 6,1. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, quando vocês servem com excelência, vocês estão honrando o nome de Deus, e quando os ímpios olharem essa submissão de vocês, eles honrarão a Deus por causa da atitude de vocês. Interessante que esse termo, voltando aqui ao termo escravo, eu não sei se você sabe, 3 coisas que um escravo tem por característica. Escravo ou servo não tem vontade própria. Escravo, servo, não tem vontade própria. Isso quer dizer o seguinte: eu não posso fazer o que eu quero. Ah, mas eu queria dessa forma. Aqui a vontade tem que ser soberana, a vontade soberana de Deus. Olha só, não tem vontade própria. Servo não tem querer. Querer de Deus. Mas aí alguém pode questionar assim: mas eu sou uma marionete nas mãos de Deus? Os irmãos sabem o que é uma marionete, né? Lembra lá do bonequinho? Você não controla com a mão? Não, ninguém aqui está sendo controlado como uma marionete. Você é servo. Servo não tem querer. Ah, eu quero. Você bem, professor? Se não for do meu jeito, não faço. Pois é. Jesus vai ter que fazer contra a sua vontade. Escravo não tem domínio próprio. Não tem domínio próprio. Vou fazer uma pergunta aqui. Baseado nessas informações, tem algum servo aqui? Estou tentando. Esse silêncio me tocou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não. Ficando a história desse escravo aí. Quando a gente. Só ratificando, escravo não é ser pano de chão, nem tapete para servir
para ser pisado pelos homens. Não é nesse sentido. Aliás, na maioria das vezes, quando nós falamos de escravo, as pessoas se sentem assim: eu vou me submeter, ninguém vai pisar em mim, ninguém tira a unção, homem nenhum tira a minha unção. Não é nem nesse sentido que eu Sim. quero perguntar. Eu quero dizer assim, porque quando a gente está no mundo, fala assim, éramos escravos do mundo, do diabo, a gente, fomos escravos do inimigo há tanto tempo, agora somos libertos para Cristo. Entende? Não, da mesma forma que eu estou preso em Cristo, quem está fora da presença de Deus está escravo em Satanás. Da mesma forma. Da mesma forma. Escravidão diferente. Por quê? Porque nós somos livres, mas escravos. Olha que coisa meio louca, né? Nós somos livres, mas escravos. Como fosse independente. Exatamente. Esse livro significa o quê? Eu vou explicar. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 25, quem pode abrir a Bíblia? Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 25. Eu acho que é esse texto. Você aí em casa pode abrir a sua Bíblia também. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha o que o pastor Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, está dizendo: aquele que atenta para a lei perfeita, lei da liberdade. Qual que é a promessa, pastor, que o texto diz? Para quem atenta para a lei da liberdade? Nela perseverar, mas sendo ouvinte negligente, mas não sendo ouvinte negligente, Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. operoso praticante. O que seria essa lei da liberdade que Tiago, capítulo 1, versículo 25 está dizendo? Olha só, lei da liberdade. Só que eu sou escravo. Como é que funciona isso? Quem aqui já foi questionado, ou já foi ouvido, ou já ouviu pessoas do mundo dizendo que nós somos bitolados, escravo de pastor, que nós não temos liberdade? Quem já ouviu isso? Agora, já parou para analisar que quem não tem liberdade é eles? E que a liberdade está conosco, mesmo sendo escravos? Como assim? Por exemplo, quando um pecado se apresenta para você, você tem a liberdade de dizer não ao pecado. Mas quando o pecado se apresenta para alguém do mundo, ele não pode dizer não ao pecado, porque ele está preso ao pecado. Nós somos livres porque nós podemos dizer não. Eles estão presos porque eles sempre dizem sim. Tiago está dizendo: quando nós atentarmos para a lei perfeita da liberdade, mesmo sendo escravo, nós seremos bem-aventurados, mas que não sejamos ouvintes negligentes, porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Sim. Escutar, eu ouço por um ouvido e sai pelo outro. Ouvir é prestar atenção, é diferente. Ok? Dando continuidade, vamos lá? É bom demais, né? Pois não. Deus, ele pode, se você vai fazer algo, Deus, ele pode te provar até mesmo por surpresa. Ele pode te provar assim, tentando te mostrar que você... Como que eu posso explicar? Deus te convence de que
aquilo que você está tentando fazer é errado. Não é isso. Deus te prova no seu emprego. Lá no seu emprego você vai pegar uma. Deus está tentando te mostrar que ali você está fazendo algo no obreiro. Ou não tem nada a ver isso. O obreiro é só dentro da igreja. Deus pode trabalhar de diversas formas. Eu acredito que pode sim acontecer de que você lá na empresa, você é funcionário e Deus pode estar usando o seu patrão, o seu gerente para te perseguir, para testar você. Porque da mesma forma que eu tenho que obedecer às nossas lideranças aqui na igreja, eu tenho que obedecer o meu patrão lá. Eu tenho que ser submisso, eu tenho que ser escravo do meu patrão. Até a página 2, tá? A partir do momento que ele mandar você fazer algo que fere a sua fé, você tem a liberdade de dizer não. Olha, patrão, estou aqui para obedecer, mas isso vai ferir a minha fé e Deus vai te honrar. Mas isso pode ser um teste de um obreiro, vai? Sim, Deus pode nos testar de diversas formas, inclusive os seus pastores observar você, o seu desempenho, porque pela obra de Deus aqui neste santo lugar, Deus vai precisar levantar obreiros. E olha que coisa interessante, quem já faz o curso de CPO está à frente dos demais. Por quê? Porque recebeu instrução. Mas o curso de CPO está largando a capa, né? Sim, está sentado para aprender. Isso é importante. Segundo, obediência. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma com aqueles que hão de dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. O obreiro aprovado alegre-se em cumprir todas as ordens ou determinações vindas da direção do ministério. Está sempre pronto a servir, não despreza e nem negligencia, porque confia no seu Deus, sabe que Ele é fiel. Quando o obreiro examina e entende o real significado da palavra submissão, significa que tem consciência do seu Chamado. A partir do momento que você entendeu o que é ser submisso, ter a mesma visão, estar sob a mesma missão, você entendeu qual é o seu chamado. Cooperação. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a vós a eles, porque velam pela vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Porém, abre aspas, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo a fio da espada. Êxodo 17, 12 e 13. Esse texto aqui fala daquela batalha do exército de Israel com os amalequitas. Moisés ali já está com 120 anos de idade. Ele está em cima do monte intercedendo. A batalha está comendo solta lá embaixo, Moisés. Só que as mãos se cansam. É uma das primeiras batalhas não, né? É? É uma das primeiras batalhas não, né? É uma das primeiras batalhas. As mãos se cansam. Quando as mãos de Moisés se cansam e abaixam, os amalequitas começam a ganhar volume e ganhar a batalha. Aí entra em cena aquilo que eu falo, aquilo que eu chamo de discernimento de Arão e Hur. Arão e Hur, preste atenção, Arão e Hur está no campo de batalha. Eles estão com aqui gente, eles estão com as espadas lá, guerreando com os amalequitas. Eles percebem que lá no monte está Moisés, enquanto Moisés está intercedendo, vamos exterminando os amalequitas. Só que Arão e Hur, na guerra, na batalha, percebe que quando Moisés, os amalequitas começam a derrotá-los. O que Arão e Hur faz? Abandona a batalha, sai da batalha e vão cooperar com Moisés. De que forma?
colocam uma pedra, fazem Moisés sentar na pedra. De um lado, Arão levanta a mão de Moisés, do outro lado, Hur levanta a mão de Moisés. Quando olha lá para baixo, Israel começa a destruir os amalequitas. Além de cooperarem, eles tiveram discernimento. Porque, presta atenção, não adianta estar no campo de batalha, sendo que você olha para a liderança e vê que a liderança está precisando de ajuda. Porque veja bem, pastor, liderança não se faz de um dia para o outro. As batalhas, a gente tem ela todos os dias. O que isso quer dizer? Devemos cuidar dos nossos pastores, porque não nasce pastor todo dia. Pastor de qualidade, de excelência. Eles deixam a batalha e vão até o monte cooperar com Moisés. Tudo em missão, mesma missão. Mesma missão. O interferido também. Porque o que adiantava Arão e Hur estar na batalha e as mãos de Moisés estarem abaixadas? Mas Arão aí não é o sacerdote? Ele está como sacerdote? Hã? Arão aí não é o sacerdote? Ainda não, porque eles vão entrar na terra. Eles vão entrar. Ele vai ser consagrado aqui. Ó, aqui é Êxodo 17. Calma, não se assuste. Calma. Aê! Isso aí, Josué. Está na mesma visão. Está na mesma visão. Tem que aprender, que é a missão. Então, ainda não houve a consagração de Moisés. É no mesmo capítulo. Se eu não me engano, é depois da batalha. Que ele é escolhido lá, a vara dele. É depois da batalha. A vara de Arão floresce, lá no versículo 18. O que adianta estar na batalha? O que adiantava Arão e Hur estar na batalha e as mãos de Moisés estarem baixas? Olha só, não teremos outro Moisés. O que é mais importante? Ajudar Moisés É melhor. ou estar dentro da batalha, sendo que Moisés está morrendo? Ajudar Moisés. Isso é discernimento espiritual. Cooperar com a liderança. A igreja não terá sucesso se os obreiros estiverem executando e a liderança estiverem morrendo. Ah, mas a igreja está cheia, e a liderança? Tem cuidado. Cadê os arãos? Cadê os urros para segurar as mãos de Moisés? Moisés é humano. Moisés não é super crente. Moisés não é super homem. Então a gente precisa ter essa visão, que a gente se contenta muito com aquilo que nós estamos fazendo. Quando a gente olha para o púlpito, Moisés está com as mãos abaixadas. A gente precisa ter esse discernimento para enxergar o momento de segurar as mãos de Moisés. Como eu disse, pastor com qualidade dá trabalho para produzir, não nasce de um dia para o outro. Por isso que a gente tem que cuidar dos nossos pastores. Você, oficial, diácono, pode ser substituído. Pastor não. Você entendeu? Pastor não. Por isso que a gente deve submissão a eles. E isso, essa questão de eu posso ser substituído, mas o meu pastor não, isso não é para você fazer ele se sentir inferior. Se Deus chamou pastores e você para ser obreiro, se sinta privilegiado. Tem um detalhe: você não quer viver as cobranças que Moisés recebe de Deus, não, né? Percebeu que todo mundo quer ser pastor? Todo mundo quer ser líder, quer alguma coisa, mas ninguém quer sentar para comer 1 quilo de sal com você. Não, comer 1 quilo de picanha.
Melhor ser diácono que comer As picanha. pessoas acham, como é que é o seu nome? Carol. As pessoas acham, Carol, que chegou, é só sentar ali e tal, sou pastor, vou pregar. Não quero comer 1 quilo de sal que o pastor come, não. É melhor ser diácono que comer picanha, você está dizendo? Pois não, filho. Sair um pouco desse contexto, mas continuando nesse raciocínio de Moisés, que Josué, quando ele assume, ele não é tão espiritual quanto Moisés. Então a diferença de liderança, estilos de liderança. A gente precisa entender que toda liderança tem o seu estilo. Moisés, ele trabalha mais no campo espiritual. Josué, que vai substituí-lo, ele já é mais de batalha, já mergulha para dentro da guerra. Quando ele vai trazer para o espiritual, ele lembra aquilo que Moisés foi revelado através de Moisés para trazer o espiritual para o povo. Sim, verdade. Então a gente precisa também entender os estilos de liderança, né? Possivelmente, se um dia Deus te levar para um outro ministério, provavelmente você vai encarar um estilo de liderança diferente. Se você gosta do pastor Cristiano, da pastora Débora, e de repente for mudar de cidade, de localidade, Leva ele junto. não dá para levar ele Não dá junto. para levar os pastores junto. Só o retrato. Você vai encontrar um outro estilo de liderança lá, e aí você precisa se adaptar a ele. Pois não. Então, eu olhei na igreja que assim, todo mundo queria ser pastor, queria ser presbítero, todo mundo queria ser. Aí a pastora falou assim, aí a pastora pegou e falou assim, ó, amanhã vai todo mundo levar marmita para os moradores. Adivinha quando apareceu? Não, todo mundo queria ser. Aí quando chega um lá, aí eu falo assim, amém, a gente tem que glorificar pelo irmão, né? Amém? Só que é o seguinte, todo mundo quer ser, mas não quer pagar o preço. Que nem o pastor da Exatamente. não quer pagar o preço, porque não é fácil. Não, quer ser pastor, nossa. Sem contar Rapaz, não sabe. quando houver um acerto de conta, as suas costas, bem lá, e as costas, pode se preparar, porque Deus vai cobrar de vocês cada uma dessas ovelhas e das demais. Uma vez mesmo tempo, os pastores seriam julgados separados, né? Eles são... A Bíblia diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Se o julgamento começa pela casa de Deus, vai começar por onde? Os pastores. Em cima do altar. Eita, pastora. É por isso que nós devemos honrar os nossos pastores. Se você pegar Apocalipse, quando João escreve para as 7 cartas, para as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Sardes, Laodiceia, toda a carta começa assim: ao anjo da igreja que está em Éfeso, ao anjo da igreja que está em Esmirna. Mas era novo ministério, pastor. Não. Ali a carta era geral, tá? Viu, pastor? Está tratando Sim. o anjo da igreja, depois com a igreja. Sim. Escreve ao anjo da igreja. Em todas as cartas termina assim: quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas. o que isso quer dizer? Que todos os problemas, as qualidades e as cobranças começam com a liderança da igreja. Só que as ovelhas não escapam também. E aquela questão também, quanto mais lhe é dado, mais é cobrado. Sim. Né? Eu sempre falo que quando nós tínhamos um ministério que eu já considerava um ministério que era dentro da minha casa, que era um ponto de pregação, lá era um tipo de cobrança. Sim. Quando nós havíamos ido com um ponto de pregação fora, era uma outra cobrança. Aqui dentro é uma cobrança maior, né? Então, assim, sabe aquela questão quando o senhor fala que não confunda a amizade Com o com o ministério. ministério? Então, assim, eu sinto que as pessoas têm ainda a amizade em primeiro lugar, né? E ficam chateadas, bicudas, birrentas, e não aceitar, e te ver nos olhos que não aceita, Sim. né? E acabam realmente tendo essa questão, o empurrar com a barriga. Aí que tá.
há dois aspectos aí. Primeiro, a liderança identificar quem está agindo dessa forma, Sim. e tentar a melhor forma de restaurar e trazer essa pessoa de volta para a visão. Exatamente. Ou, o segundo aspecto, a pessoa que está agindo assim, ter a sensibilidade de que se ela não se enquadra mais dentro da visão, que ela procure, né, o caminho Porque dela. a gente pode entender também que tem pessoas que vêm de outro ministério, vêm com doutrinas, vêm Sim, com manias, né? sim. E acha que... E esses vícios, né? Os vícios. Exatamente. E aí o que acontece? Querem, eu não vou falar assim, contaminar aquele que já está na caminhada e vem como uma contaminação. Palavras, Exatamente. né? Ensinos que aprenderam lá. Exatamente. Então, assim, eu acredito que todos que estão aqui estão com mente aberta, né? E estão todos para aprender e entender e praticar. Exatamente. Né? Porque nós temos que ter assim, a consciência também dentro do ministério, né? Porque veja bem, a maioria de vocês, eu acredito que todos conhecem todos aqui. Sim, Eu estou diante de amigos aqui, sim ou não? sim. Podemos dizer o seguinte: vocês, ao identificar alguém que venha de fora, enfim, que esteja disseminando palavras que Tá frio, você. vai contra a visão do ministério que vocês estão Exatamente. servindo, vocês têm que identificar e levar o problema para a liderança. É verdade. Porque veja bem, os pastores que estão guiando vocês, é claro que não existe igreja perfeita, tá, gente? Né? Estamos O certos. ideal seria juntar a qualidade de uma em todas e formar uma única só, mas infelizmente isso é impossível. Mas se você está aqui é porque Deus te chamou para este ministério. Agora, vocês percebendo que existe esse tipo de anomalia na vida de alguém, converse com a pessoa. Não, irmãos, lá dentro da sua visão era assim, a gente aqui tem dessa forma. Enfim, ou se não, chama. O ideal será comunicar a liderança: olha, está acontecendo isso. Por quê? Porque esse elo que foi formado aqui não pode se quebrar. Porque se vocês não tomarem cuidado, as amizades são desfeitas. Até essa questão de submissão ao pastorado pode estar com os dias contados, se dermos ouvidos a pessoas que não concordam, deixaram de ter a visão ou que vieram com esses vícios. Então, isso é importante. Vocês devem se ajudar. Agora, sempre batendo naquela tecla: amizade, amizade, ministério, ministério. Professor, tem uma coisa também muito interessante aí, que algumas das vezes, pessoas que vêm de outros ministérios, não necessariamente para essa igreja, já saiu de lá não por causa do que ensinava lá, mas sim porque ela achava que aquilo que estava ensinando era contrário ao que ela entendia. Exatamente. Ou aquilo que ela acha que é o correto, e a igreja não tá ensinando aquilo que ela acha que é o correto. Sim. E isso é muito perigoso para a igreja, como o caso dessa que está abrindo, porque vem obreiros de tudo que é forma e jeito. O ideal é sempre investigar as razões que fizeram a pessoa desligar do tal ministério. É bom você ter o nome do pastor e o telefone. E quando a igreja foi fechada, não conta, né? A Não, igreja né? fechou, Não. antes. Mesmo assim, é sempre bom procurar Porque ela tem uma liderança referência, essa pessoa. para ter uma referência, porque é como o nosso irmão Muniz falou, de repente a pessoa já saiu do ministério porque ela já discordou lá e quer tentar encontrar que a visão e a opinião dela tem que encaixar, aí fica difícil, né? Porque veja bem, a gente está criando um grupo bom aqui, vamos manter esse elo, né? Até Jesus voltar, né? Se Deus quiser. Porque senão é aquela aula que o senhor falou semana passada, até o pastor Cristiano pregou, que eu falei, meu Deus, foi uma conexão da divisão, né? Uns eram de Apolo, outro de outro de Paulo, e outro de Cefas. de Cefas, que é Pedro, Então. e outro de Cristo. E o grupo de Cristo é o pior. Foi. Deveria ser o melhor, né? Mas é o pior. Por quê? O grupo de Cristo o negócio é com Deus, eu falo direto com Ele. Se fosse assim, Deus não colocaria liderança nem pastores. Você entendeu? Bom, vamos dar uma continuidade? Perceberam que eu fui direto, né? Glória. Cooperação, honra.
Abre aspas. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi e disse: pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu Nome. Então ajudou Davi a todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. Gente, que texto maravilhoso. Por quê? Preste bem atenção, se você não captou a mensagem aí, um dos chefes do exército de Davi, chamado Joabe, aliás era o capitão do exército de Davi, chamado Joabe, ele vai lutar contra um exército de uma cidade chamada Rabá. Quando ele cerca a cidade, conquista a cidade, quando ele vai dar o golpe final para conquistar a cidade, quando ele domina a cidade, ele, opa, vou chamar o meu rei. Aí ele vai, comunica a Davi: Davi, vem conosco, porque Davi não estava nessa guerra, vem conosco, porque a gente está prestes a ganhar a cidade, porque se eu for lá ganhar a cidade vai exaltar o meu nome, e não é para mim essa honra é tua. A sabedoria dele. Eita. Exatamente. Isso quer dizer o seguinte: você pode fazer com excelência, só que a honra você tem que transferir para quem é de direito. Quando você fizer isso, você está semeando no seu ministério, e amanhã você será honrado como você está honrando hoje o seu líder. Aleluia. Toda conquista sua dentro da obra de Deus não é, veja bem, vamos pegar por exemplo o congresso, festividade, que vocês já participaram na vida de vocês muitas vezes. De repente, aquela festividade saiu com excelência. Imagine você que você é o líder, o responsável por aquele congresso. De repente, todos os elogios, todas as honras, você tem que transferir para o pastor da igreja. É mais ou menos assim: olha, tudo que foi feito com excelência, só foi possível porque o meu pastor nos deu a oportunidade e a autoridade para fazer o trabalho. Dai honra a quem tem honra. Joabe poderia se aproveitar da situação e ser elogiado no arraial israelita, mas ele disse: não, eu tenho que chamar o meu rei, ainda que ele não esteve conosco nos trabalhos que fizemos aqui contra Rabá, mas ele é o rei. Temos que nos comportar da mesma forma. Honra, dai honra a quem tem honra. É mais ou menos assim, e simples de entender. Se você quer ser honrado, então honre. Faça com ele aquilo que você gostaria. Exatamente. Eu tenho mais uma pergunta. Pois Qual a não. diferença de festividade para congresso? É só a mudança do nome, né? Festividade, congresso, né? E infelizmente a maioria dos congressos são feitos para os crentes. Você não vê mais como acontecia, né? Não sei quem aqui pegou um pouquinho de tempo atrás, mas normalmente quando se fazia congresso, a primeira providência: vamos fazer evangelismo, vamos visitar, trazer as pessoas que não são cristãs. Aí a gente faz festividade para a igreja. Convida as outras igrejas. Né? A gente precisa se preocupar com isso. E isso infelizmente acontece em muitos lugares. Bom, vamos indo para a parte final. Honra, defender. Esse texto aqui que nós vamos ler aqui é interessantíssimo. Olha só.
como obreiros, temos que defender os nossos líderes. De que forma? Olha esse exemplo, abre aspas. E Isbi-Benob, que era um dos filhos dos gigantes, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. O que isso, gente, depois peguem esse texto aqui e leiam em casa. A Bíblia vai dizer que Davi já está velho, cansado de... Davi foi um homem de guerra, de luta. Haja vista que quando ele quis construir o templo, Deus olhou para ele e disse: você não pode, porque as suas mãos estão sujas sangue, você derramou muito sangue de inimigo. Você é um homem de espada, de guerra. Davi aqui, ele está velho, ele tem dificuldade para guerrear. Por quê? Porque o tempo passou, a idade chegou. Davi, o texto vai dizer que Davi estava cansado, e no momento em que ele está guerreando, esse Isbi-Benob é descendente de Golias, o gigante. Quem lembra de Golias? Davi, quando matou Golias, era jovem. Porém, a história bíblica vai dizer que Golias tinha 4 irmãos gigantes, e um desses irmãos, Isbi-Benob. Gente, se alguém chegasse assim, matasse seu irmão e fugisse, você juraria ou não vingança? Sim. A primeira oportunidade eu te pego. O tempo passou, Davi envelheceu, mas Isbi-Benob não esqueceu da vingança. A primeira oportunidade eu te pego. O tempo guardou ressentimento, guardou no coração. Na briga, Davi já não tem mais a mesma habilidade, porque está idoso. Isbi-Benob era mais novo do que Davi. Quando ele foi, olha só, gigante, a lança pesando 300 ciclos, aproximadamente aí, quase 15 quilos de espada. Só para você ter uma ideia, na hora que ele vai matar Davi, porque Davi já não tem mais reação, ele já está velho. Quem surge para defender? Abisai entra em cena, tira Davi e mata o gigante. Defendeu o rei do ódio dos inimigos. E aí, quando os guerreiros socorreram Davi, olha o que eles disseram para Davi: Davi, deixa que a guerra a gente vai, e você não vai mais para a guerra, nós vamos guerrear a sua guerra. Você fica aqui na administração, cuidando do governo, da liderança. Nós vamos para a guerra, porque nós podemos correr o risco da lâmpada de Israel se apagar. Aí está defendendo o ministério. É como se o soldado de Davi dissesse para ele: a gente não pode ficar sem pastor. O nosso pastor não pode ferir na guerra, então vou lutar a guerra do meu pastor. Falta obreiros de qualidade como de Abisai. Oxalá todos nós aqui venhamos ter a coragem, o discernimento espiritual de Abisai, de socorrer o rei e não deixar o rei morrer, para que a lâmpada de Israel se apague. Isso quer dizer que Davi era o representante espiritual. Se Davi morresse, a lâmpada se apagava, e espiritualmente falando,
eles estariam vulneráveis aos ataques dos inimigos. Eu vou deixar um conselho para vocês: não deixem os seus pastores morrerem, espiritualmente falando, mas principalmente fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. O que dá para vocês fazerem para evitar levar problemas, façam e resolvam. Só em último caso, porque nós não podemos deixar os nossos pastores morrer. Esse silêncio eu gostei agora. Eu também. Reflexão, passando. Esse silêncio eu Tá gostei. passando várias coisas. Bom, a partir da semana que vem, nós iremos falar do capítulo 5, na página 16. Acabou. Acabou, pessoal. Posso É a próxima apostila. É a continuidade, trarei na semana que vem. Tá bom? Tá bom. Essa apostila, se eu não me engano, Você mandou em PDF. isso, se eu não me engano, ela tem 32 páginas. Agora é a Isso. Eu vou trazer na próxima aula a continuidade do material, tá bom? Só preciso saber a quantidade. Tá. Essa é a concentração. Gente, que Deus abençoe vocês. Ótima aula. Qualquer dúvida, pode nos chamar, pode nos perguntar, estaremos aí para ajudar vocês. Você vai comer, Ayrton?